E o pessoal quer usar a partir de hoje, ó. Eu não tinha visto antes isso, pelo menos. Tem um botãozinho agora aqui, ó, no lado de quando vocês querem apresentar. Tem um levantar a mão. Daí não precisa ficar escrevendo no chat quando alguém quer falar. Só clicar aqui no botão, aparece uma lista aqui de mãos levantadas, como se tivesse levantado em aula, né? Depois, quando não quer mais, só clicar de novo. Achei bem interessante isso do levantar a mão. Bom, pessoal, então acabou o mundo do papel, vamos, e do editor de texto simples. Hoje a gente vai começar a trabalhar com Python. Então, a gente vai. Vocês vão usar. Inicialmente, vocês podem usar esse programa, o Genie. Eu coloquei o link dele no final, mas eu posso mandar também no chat ali depois o link de como baixar ele. Se vocês botarem no Google Download Genie, já vai aparecer também. Esse é o programa que a gente vai usar, além de vocês terem que instalar o Python também. Então tem um videozinho lá também no canal ali sobre como instalar no Windows, que a maioria de vocês provavelmente tenha, né? E a gente. Alguém falou alguma coisa? Tranquilo, Karina. Comecei agora. Só para o pessoal que chegou depois, ó. Quem quiser fazer uma pergunta, dá para clicar nesse negócio aqui, ó, nesse botão chamado levantar a mão. Daí ele adiciona ali numa lista de e faz a lista de quem é que quer falar. Pode ser, Mikael, o PyCharm é até melhor que o outro, só não indico no início para o pessoal não ter dificuldade, né? Mas pode usar sim. Então a gente vai ver variáveis e expressões em Python, como é que a gente faz para trabalhar com expressões e variáveis, além de aprender hoje como é que a gente lê e escreve. Então, aqueles comandos que a gente usa lá em algoritmos para escrever e ler, a gente vai ver hoje aqui também, como é que é a equivalência dele em Python. E tem uma funçãozinha em Python, vocês não precisam se preocupar com esses três sinais aqui. Isso aqui é só para indicar que vocês estão no idle, que é aquele terminalzinho lá, como se eu tivesse lá e digitasse o comando que está aqui à direita. Então, quando vocês instalam Python, ele já vem com esse terminal pronto para sempre que vocês quiserem digitar algum comando em Python, ele já aparecer para nós, né? Então, quando vocês têm alguma dúvida sobre o tipo de dado que tem, seja numa variável ou um tipo mesmo, vocês podem chamar a função type, passar um conteúdo. Então, aqui eu passei um texto, né? Porque ele está entre aspas duplas. Então, o texto em Python vai estar sempre entre aspas duplas ou aspas simples, dá no mesmo. E aqui ele vai me retornar e vai me dizer que o tipo de informação que tem dentro do parênteses aqui que eu passei é do tipo string, que é texto. Já quando eu passei um número sem vírgula aqui, não fracionado, ele vai me passar que é um inteiro, int é de inteiro. E quando eu passo um número 3.2, por exemplo, aí ele me retorna e diz que é um float, que é o que a gente chamava em algoritmos lá de número real. Então vocês podem usar isso. Nunca vamos botar vírgula, tá? Mais dicas aqui. Em Python, em algoritmos, isso não fazia muita diferença, mas em Python a gente nunca vai colocar vírgulas aqui, na hora de representar um número fracionário. Então, sempre tem que usar o ponto. E aqui a gente tem que usar ou aspas duplas ou aspas simples para representar um texto, tá? Quem quiser usar sempre aspas duplas, não tem problema nenhum. Variáveis, então, um pouquinho diferente de algoritmos. Em algoritmos, a gente fazia sempre a declaração dos tipos das variáveis bem no início do nosso algoritmo, né? E depois a gente ia lá e usava elas conforme a gente queria. Então, se eu declarava que uma variável era do tipo real, eu poderia depois colocar qualquer número fracionário lá dentro dela, número quebrado. Agora, no caso, em Python, ele é um pouquinho mais esperto, então ele não precisa, embora algumas linguagens precisem fazer da mesma forma que a gente viu lá em algoritmos,
Em Python, a partir do momento que eu coloco um conteúdo numa variável, então aqui o igual em Python é a nossa setinha lá que a gente tem em algoritmos, no qual esse conteúdo que está à direita vai ser jogado para a variável que está na esquerda. Então a gente usa a atribuição, que é esse sinal de igual. Então aqui, a partir do momento que eu jogo um conteúdo, nesse caso um texto, e aí doutor, nessa variável mensagem, a partir dessa instrução em diante, a minha variável é uma literal. Então é do tipo literal, é texto. Já aqui, quando eu coloco o número 17, a partir desse momento o n já é inteiro. Ok. Beleza. Fala, Karina. Olha só, eu fiquei com uma dúvida em uma coisa. Então, essa parte aí de colocar o igual, de literal, inteiro, enfim, seria, se a gente falasse, como a gente estava fazendo antes, a parte do var lá em cima, a preparação para depois começar a escrever? Isso aí. Na realidade, assim, a gente não vai precisar mais daquele var. Então, por exemplo, Ok. vou te mostrar um algoritmo aqui, ó. Python é bem simples, por isso que a gente escolhe Python até. Mas só que tem várias linguagens de programação que a gente tem que fazer que nem a gente faz ali. Por isso que a gente ensina assim. Mas, por exemplo, vamos pegar um gabarito aqui. Pode ser da última aula. Vamos dar uma olhada no algoritmo, tá? Uhum. Beleza. Então aqui a gente tinha, ó. Vou pegar esse algoritmo aqui inteiro, tá? Essa parte pelo menos aqui, por enquanto. Opa. E se eu fosse fazer esse código em Python, né? Vou colocar aqui. Já vou aproveitar, ó, quando vocês quiserem, eu vou falar mais pra frente, mas quando vocês quiserem comentar, eu, por exemplo, não quero que isso aqui seja considerado, tá, por Python. É um texto que vai me auxiliar só. Vocês podem colocar esse texto entre as três aspas simples ou três aspas duplas e automaticamente eu vou salvar aqui o arquivo como exemplo.py, sempre py, tá, pessoal, para Python. Aí vocês viram que já ficou de uma cor diferente, né? Isso aqui não vai ser levado em consideração pelo interpretador de Python, porque eu comecei a comentar aqui e terminei aqui embaixo. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer a mesma coisa que eu fazia ali em algoritmos, né? Isso aqui a gente não precisa mais fazer. A partir do momento que a gente associa zero, coloca zero dentro do valor das variáveis, como valor das variáveis pares, ímpares e contador, a partir daquela linha em diante, ele já sabe que é inteiro. Então ele é bem esperto, eu não preciso dizer explicitamente para ele, ó, essa variável se chama contador e ela vai receber só inteiros, que nem a gente fazia lá em algoritmo. Então, diferentemente do que a gente fazia em algoritmos, esse código aqui vai se transformar nisso. É um pouquinho mais simples essa parte. Não sei se tu entendeu, Karina. Sim, sir. Beleza. Então, em Python agora, essa parte, pelo menos, de definir o tipo, a gente não precisa fazer. Ano que vem, quando vocês começarem a ver Java, aí volta tudo de novo. A gente vai ter que botar o tipo explicitamente. Isso tem relação por Python ser uma linguagem interpretada. Então, ele interpreta linha a linha, ele não está preocupado com o programa inteiro, entendeu? Ele vai executando ele. Então, por isso que a gente não precisa fazer essa definição do tipo aqui explicitamente. Deixa eu fechar aqui. E aqui, ó, então, que nem eu fiz no exemplo ali, aqui a gente tinha um inteiro, né, aqui um real e aqui um literal. Se eu der um print do que a função type me retorna e executar esse código em Python, o Gini vai executar e vai me retornar aqui o que foi retornado pelo interpretador. Então, quando eu executei essa linha 8, ele mostrou que é do tipo inteiro, na linha 10 ele mostrou que é do tipo float, e na linha 12 que é do tipo str, que é string. Vamos ver. Diga. Print é pra, não, print é para mostrar qualquer coisa, não se escreva. O type retorna o tipo, né? Aí se eu posso salvar esse type em alguma variável, se eu quisesse, mas se eu já jogar na tela com o print, ele vai mostrar para nós, né? Que nem eu vou mostrar agora na sequência aqui. Então,
Por isso que Deus, segura minha mão. então, então aqui, ó, eu declarei, entre aspas, uma variável mensagem, porque eu já botei um texto dentro dela, né? Então é do tipo literal nosso, antigo, que é string, que a gente chama agora. O n é um inteiro, porque eu botei o número 17, e o pi é real, é um float, porque eu botei 3.14. Quando eu chamo a função print, que é para escrever, e passo entre parênteses a minha variável que eu tinha antes, por exemplo, mensagem, ele vai pegar o conteúdo dessa variável, que é esse cara aqui, e vai jogar para nós na tela, que eu pedi para ele printar, para ele escrever na tela. A mesma coisa para o n, se eu der um print do n, que eu tinha inserido 17 dentro dele, ele vai jogar o 17 na tela, e a mesma coisa para o pi ali. Então o print que a gente tem pode ser tanto para jogar um texto fixo, ou jogar o conteúdo de uma variável, que nem eu escrever, que nem a gente fazia em algoritmos. Até aqui tudo bem, pessoal? Por enquanto, sim, Tudo senhor. Por certo. enquanto tá dando pra segurar a mão de Deus. Beleza. Então, aqui, ó, agora a gente tem algumas regrinhas, é basicamente mais ou menos o que eu tinha passado para vocês lá em algoritmos, na hora de declarar variáveis. Então, a gente tem algumas regrinhas básicas que a gente não pode, tipo, de início de conversa, a gente tem que botar um nome para variável, né? Se ela vai representar lá o número de alunos numa turma, eu não vou chamar a variável de abacate ou de x, não, vou chamar de número de alunos, alguma coisa assim. Porque aí depois alguém que vai ler meu código, eu vou entender, mesmo botando abacate, mas quem vai olhar meu código não vai entender, né? Então a gente tem que fazer um código que a gente consiga que outra pessoa leia tranquilamente, entenda o que ele está fazendo. Pode ser longo, se a gente quiser fazer uma variável maior, o nome da variável não tem problema nenhum. Ela pode conter tanto letra, número, mas tem que sempre começar por letra. E a gente nunca vai colocar nenhum caractere especial, né, dentro dela. Senhor, Asterisco, diga. desculpa te interromper, é que de vez em quando tá dando umas travadas nervosas aí. Pois é, que estranho. A tua voz dá uma travada e a imagem também. Acho que agora voltou. Será que é porque eu tô na outra tela ali? Pode ser. Bom, se travar, me avisem. Então a gente pode, pode usar maiúsculas e minúsculas. Continua travando ou parou de travar? Parou Agora agora. parou. Beleza. É alguma coisa da rede, né? Ele deve estar. Bom, tudo bem. Estabilidade da rede. A gente pode usar letra maiúscula e minúscula, tá? Mas por padrão a gente declara tudo que é variável com letra minúscula. Só vai usar a primeira letra maiúscula de uma variável quando for juntar duas palavras. Então vai fazer um nome composto. A primeira letra da segunda palavra a gente coloca em maiúsculo. E em Python existe diferenciação entre maiúscula e minúscula. Então, por exemplo, se eu declarar uma variável assim e uma outra assim, elas são diferentes. Não são a mesma variável, porque o B está minúsculo aqui e o B está maiúsculo aqui. Tome cuidado para usar o I maiúsculo, que ele parece um 1, né? E o O maiúsculo, que parece um 0. Aí pode confundir na hora que vocês declararem uma variável. E se vocês quiserem usar o underline, também dá. Ó. Quando for fazer uma palavra, um nome de variável muito grande, dá para separar as palavras por underline também. Aqui algumas coisas que a gente não pode fazer. Começar por número, ó. Uma variável, não posso. Usar um caractere especial, não posso. Usar uma palavra reservada que já tenha na linguagem para ser usada para outra coisa, também não posso. Então, para saber, eu queria que vocês que já têm Python instalado fizessem esse teste agora. Então, quero que vocês vão pode ser no Genie, quem tiver só com o idle instalado também dá para fazer nele. Eu quero que vocês escrevam essas duas linhas de código aqui, ó. Import keyword. Esse import é para a gente pegar esse arquivo que já existe, para depois, a partir dele, a gente chamar essa listinha aqui de palavras reservadas, que é a KW list, keyword list. Então, só para ver as palavras que a gente não pode usar. Então, Nicolas, já instalou? Já deu próximo? Beleza. Tem que ver se tem no teu computador, então. Bom, no meio tempo, tu já pode tentar baixar o Genie, tá? Vai no Google lá, Assim, download.
eu clico lá e ele aparece desinstalar. Eu clico, eu boto executar, ele diz desinstalar, modificar ou o outro que Ah, eu não não. lembro. Então ele está E instalado. onde é que ele tá? Como é que abre? Então, tu vai no teu menu iniciar ali, tenta achar a partir do menu iniciar, o idle. É assim que se escreve. Então, Karina, pode abrir o Genie se tu quiser. Ou abrir o idle, que é como se a gente estivesse mexendo no Python direto. Pietro, pega a última versão mais atualizada que tiver no site do Python. Qual seria a última, senhor? Eu peguei a 3.8, que é a Ah, última. não tem problema. Se der algum problema, depois a gente instala uma outra versão mais antiga, mas, a princípio, pode instalar a última. Abriu, senhor, abriu o Python aqui. Deu certo? Beleza. Então, vocês podem já fazer esse teste, depois só me avisem se deu certo. Ó. Da import espaço keywords, print, entre parênteses, keyword.kwlist. Aí vai aparecer para vocês, tem que aparecer essa listinha de palavras que já são reservadas para alguma coisa em Python e que vocês não podem usar para declarar em variáveis, como nome de variáveis. Import keyword. Alguém conseguiu? Deu certo? Eu consegui. Beleza. Dá um tempinho só para o pessoal tentar fazer bem aí, como é a primeira vez que estão escrevendo. Foi? Beleza. Ou apaga o código, senhor. Eu tô selecionando e apagando. Acho que não foi, não. Vocês estão, a Karina tá no Idle ou tá no Genie? Gini. Tá, então, no Genie, ó. Tô lá no Genie, né? Vou fazer aqui como Uhum. eu posso fazer. Então, vou abrir um novo arquivo. Ó, pode ser Tá. aqui. Tem Ele que vai salvar com aparecer. ponto .py, né, sir? Isso aí, tem que salvar sempre .py. Uhum. Aí, a partir desse momento, eu posso fazer o que eu quiser. Então, import keywords e print keyword.kwlist. Então, agora você tem que ver se está configurado certo o teu Genie, tá? Se tu clicar aqui no executar e ele abrir um terminalzinho e mostrar isso, tá tudo certo, perfeito. Abriu isso aí, não? Não abriu? Então, assim, ó, vamos ver aqui, ó, em propriedades, vamos ver, cadê? Teu arquivo, ferramentas, não. É que o meu, eu tô no Mac aqui, né? Deixa eu ver se é propriedades. Não é Quer que eu propriedades. transmita, talvez? Senhor, não é professor? construir, talvez? Construir. Aqui, ó. Isso. Construir, definir comandos de construção. Aqui é que tá a mágica do negócio. Esse aqui, como eu tô no Mac, como se fosse um Linux da vida, esse é o comando que eu teria que executar para executar alguma coisa em Python. Então, por exemplo, se eu tivesse no terminal aqui, vou lá na área de trabalho. Vocês já mexeram em algum terminal lá na introdução à computação ou não? Não. Não. Beleza. Então, provavelmente em algum momento vocês vão ver isso. Então, ó, esse é o comando que eu faço. Python, se eu tivesse um terminal, e o nome do meu arquivo. Aí ele vai tentar, o interpretador vai executar e vai fazer. No Windows vai mudar um pouquinho, tá? Alguém já tem configurado isso aqui em Windows? Que está na turma aí? Que já pelo menos executou pelo Genie e funcionou? O meu tá diferente. Eu executei pelo Genie. Na verdade, eu executei no terminal, mas funciona o Python no Genie. Tá, faz o seguinte, então, apresenta o teu ali só para mostrar o comandinho certinho do Windows. Vou parar de apresentar aqui. Pode apresentar só para mostrar essa parte ali pro pessoal que está no Windows também. Se eu conseguir apresentar, só. Tenta aí, vamos ver. Pois é, tinha dado problema aquela vez. Karina, pode ser que o Python ele não tá achando lá no Windows. Ó, tá vindo. Beleza.
Veio, abre o teu Gini só. Dessa vez deu certo. Isso tá abrindo de. O Tiny demora muito pra abrir, eu não sei porquê. E olha que ele é pra ser leve, né? O Pai Charme, então, é bem mais pesado. Beleza. Sora, eu É que boto ele. tem muita coisa Boto aberta. pra ele. Tá, pode Tem, falar. tem muita coisa aberta, por isso que tá demorando. O ideal é tu fechar a maioria que tá ali quando tu for abrir ele de novo, entendeu? Aí ele já não demora tanto. Professor, tá aparecendo? Sim. Pois é, tá parecido com o da. Deixa eu comparar pra ver se tem alguma coisa diferente. Só tá. Não, tá tudo igual. Acho que é o bagulho que não gosta de mim, não. Tá. Tá, pode parar de apresentar então. Ô, Karina, apresenta o teu pra ver. Vamos dar uma olhada no teu, como é que tá. Ok, um minuto, O que sir. acontece? Ok, deixa eu pegar aqui. Faz telinha cheia. Não quer fazer tela cheia, essa coisa não gosta de mim, não. Tá. Apresentar. Aqui. Tá indo? Tá indo? Sim. Ok. Alguém me avisa se meu microfone bugar, porque aí tá dando umas interferências bem ruins. Então, Ah, tá. tudo bem. Por enquanto Eu tô nessa tela aqui, ó. Tá, clique em executar só pra ver se ele vai fazer alguma coisa. Ele dá erro, o que ele faz? Acho que não tá mostrando o que aconteceu, peraí. Deixa eu apresentar de forma diferente. Acho que é mais fácil apresentar o ecrã inteiro. É melhor apresentar. Aparece isso aqui, ó, sir. Essa tela preta aqui. Ó. Ele tá executando, só ele não tá fazendo. Vamos fazer um teste, sim, dá um enter aí. Tá, Fechou. agora faz assim, cria um novo arquivo Tá. e dá um print, escreve print, abre parênteses, pode abrir aspas duplas, aí tu escreve o que tu quiser aí dentro e fecha aspas duplas. Tá, Ok. salva como PY, Assim? tá, pode ser. Beleza, eu mando executar também, vamos ver se vai dar o mesmo erro. Aham. O mesmo erro. Bom, vamos Tá ter que vendo? analisar depois. Vou dar uma pesquisada nesse teu erro aí. E eu acho que provavelmente é o comando ali. Vamos fazer um outro teste contigo, já que tá aberto. Uhum. Vai no menu iniciar lá e escreve terminal no pesquisar. Aí, prompt de comando, beleza. Ok? Tá, abre esse cara. Ok. Escreve Python e dá um enter. Só pra Aqui gente. mesmo? Isso. Só não é PH, é Opa. PYTHON. Ah, peraí. Não precisa, pode ir. Pode continuar. Ele não apaga assim. PY. TH. Não, PY mesmo. Ah, PY. tá, ok. TH. Isso, ON. Vamos ver se ele E Enter. reconhece. Isso, dá um enter. Né? Que estranho, ele não faz nada. E pior que aqui, ó, sir. Aqui. Não, pera. Aqui. Ah, clica nesse cara, vamos dar uma olhada, né? Tá, pois é. Deixa eu E minimizar talvez aqui. ele não tá achando o local certo. Volta ali no iniciar de novo, escreve Python de novo, só para eu ver que pasta que ele aparece. Abrir o local do arquivo, vamos dar uma olhada. Oh, Jesus. Tá. A gente tem que achar depois onde é que ele está instalado de verdade, né? Aí é só o atalho pro, pro Python, não é bem isso que a gente quer. A gente olha depois com calma isso aí, não tem problema. Ok. Tá, beleza. Aí tu pode parar de apresentar, a gente volta aqui. Uhum. Se tu quiser testando enquanto isso, é só digitar naquele idle ali também que abriu. No Python esse. Ok. Dá para digitar, ele só não vai deixar tu salvar o arquivo depois, né? Mas ele Uhum. funciona. Beleza.
Então, voltando. Então, a gente, com esse comando aqui, a gente consegue ver a lista de palavras que a gente não pode usar para nome de variável, porque elas estão reservadas para alguma outra coisa. Então, por exemplo, deixa eu achar um aqui. While, por exemplo. While não pode ser usado porque ele é o nosso enquanto, que a gente usa lá como comando de repetição em algoritmos. Então, eu não posso declarar uma variável do tipo while, como nome while. Se você, agora é interessante, quem está com acesso ao Python, fazer esses dois comandos aqui na ordem. Eu estou declarando uma variável chamada message, estou atribuindo para ela esse conteúdo aqui, não precisa botar totalmente esse texto, pode botar qualquer texto ali, e depois vocês vão dar um print, só que em vez de botar message do jeito certo, vocês vão esquecer um S, ó. Então eu quero que vocês vejam que tipo de erro que acontece quando faz esse tipo de código. Vocês criaram uma variável literal, escreveram ela, só que não é ela, porque faltou um S. Então não é mais essa variável. Ele vai achar que é uma variável chamada message, que não existe. Então, quero ver o que vai acontecer lá com vocês. Para mim, ele dá um erro. Vocês vão ver que vai dar um problema no código. Ele vai dar um erro. Ele vai dizer, primeiro, em qual arquivo que é. É o meu arquivo, nesse caso, helloworld.py. Ele diz a linha do arquivo que deu o problema. Nesse meu caso, foi na segunda linha do código. Ele diz o que aconteceu, então o comando que deu o problema, que foi o print message. E depois ele diz o tipo de erro que é. Ó, que é um erro de nome. Ele diz o nome message não foi definido. Então ele dá uma indicação para nós que tipo de problema que aconteceu. Vou deixar um tempinho para vocês tentarem fazer. Só para vocês terem um primeiro contato com problemas, que é o que acontece bastante quando a gente começa a programar. Fala, Gustavo. Sora, eu queria fazer o comentário ali do erro da Karina. Será que na hora de instalar ela marcou aquela opção que tu falou? Que tem Pode que marcar a ser, caixinha? pode ser. Porque ele Ah, não vou está desinstalar. Se for isso, Karina, desinstala, instala de novo e marca aquela opção ali. Pode desinstalar os dois, inclusive, mas eu acho que o Dini nem precisa. Se tu só reinstalar o Python já funciona. Meu Deus, a quarta vez que dá problema com o Python. Faz parte. Depois que funcionar, Vou não vai fazer dar no mais fim problema. da aula, daí eu fico um pouquinho mais pra tu me ajudar caso eu tenha Pode ser. problema. Por enquanto tá funcionando pra fazer os comandos aqui que o senhor tá pedindo, então tá top. Beleza. Então, ele dá um indício de que tipo de problema que aconteceu, né? Quem tiver no idle, ele não vai dizer o nome de arquivo, né? Ele só vai dar o erro direto e jogar na tela. O idle, que é aquele Python ali que a Karina mostrou também, ele é um interpretador de expressões. Então, se eu jogar uma expressão matemática, por exemplo, ele vai automaticamente interpretar isso, somar os dois, nesse caso do 1 mais 1, e cuspir para nós, retornar para nós o valor certo, que é 2. Se eu botar um valor fixo, ele só vai retornar para nós o mesmo valor. Se eu botar o conteúdo de uma variável, ele vai considerar a expressão, avaliar ela, e vai retornar o conteúdo dessa variável. Nesse caso aqui, o x vale 2. Tem os operadores matemáticos, aí vocês podem dar uma brincada com eles, né? Eu tenho o mais mesmo para soma, subtração, que é aquele sinalzinho de menos, multiplicação é o asterisco que a gente usa aqui, tem que ser o asterisco, eu nunca vou usar x, como a gente usa na matemática. A divisão, que é a nossa barra que a gente já usava. A exponenciação, ó, são dois asteriscos juntos, então aqui eu estou levando 3 na potência 2, aqui 3 na potência 3, e assim vai. Posso colocar uma expressão completa, usando vários operadores, e posso usar o parênteses, que nem a gente usava lá em algoritmos, para priorizar alguma operação que tem menos precedência. Então, esses dois cálculos dão valores diferentes, né? Um dá 14, o outro dá 20, porque aqui eu estou somando, forçando o Python a somar antes o 2 mais 5, para depois multiplicar por 4. A nossa divisão inteira, se eu quiser fazer uma divisão, por exemplo, de 3 por 2, mas eu só estou interessado na parte inteira da resposta, que tem antes da vírgula, eu posso usar o barra barra, senão ele vai me dar a resposta com vírgula. E é isso. Alguém tem alguma pergunta aqui, pessoal? Nos operadores matemáticos? Não, tranquilo. Não, tô testando aqui, tá indo. Beleza. Então aqui um exemplo só.
Se eu pegar um número, uma variável chamada minuto que tem um conteúdo 59 e dividir por 60 com a barra comum, a simples, ele vai me dar o resultado todo fracionado. E se eu pegar e usar fazer o mesmo cálculo, só que usar duas barras para ele pegar só a parte inteira, ó, que vem antes da vírgula, ele vai me dar só a resposta inteira. Então ele vai me dar 0. A gente tem a ordem dos operadores que ele respeita, parecido com o que eu mostrei para vocês lá em algoritmos. Então, primeiro ele vai respeitar os parênteses, tudo que tiver parênteses ele vai fazer. Depois, tudo que for exponenciação, potenciação. Então, primeiro é que ele vai fazer o 2 elevado a 1 para depois somar com 1, por exemplo. Multiplicação e divisão, eles têm a mesma precedência, vai na ordem que da esquerda para a direita, quando se tiver multiplicação e divisão. E depois, adição e subtração também, que tem a mesma precedência. Então, é sempre avaliado da esquerda para a direita a expressão. Aqui, legal. Python tem algumas facilidades para trabalhar com texto, né, com literal, com conteúdo string, ó, texto que nem esse cara aqui. Então, a gente pode, por exemplo, usar o sinal de mais, que a gente usa para somar números. E se o conteúdo das duas variáveis não forem numéricas, por exemplo, fruta é uma string que tem banana e assada é uma string que tem com canela. Então, as duas têm texto. Se eu pegar uma string, um texto, um literal, e concatenar com esse sinal de mais, ele vai pegar a banana, juntar com canela e transformar numa string só. Então ele junta o final da primeira com o início da segunda e transforma tudo isso num único texto. E aí, nesse caso aqui, se eu der um print dessa concatenação, ele vai mostrar os dois juntos já direto na tela. Então, esse é um jeito bem útil assim, de a gente unir. Isso pode ser usado tanto para duas variáveis do tipo string, quanto, por exemplo, se eu tivesse um número aqui e eu passasse com a concatenação, ele iria transformar isso tudo num textinho com o nosso número também. Então, eu posso concatenar tanto texto com mais texto, ou texto com um número funciona. Beleza. Quem que digitou? Deixa eu ver. Alguém digitou, não? Fala, Mônica. Não tô acostumado no negócio de levantar a mão. Tudo bem. Ali Beleza. naquele último slide que tu passou, da banana, isso aí. Aquela parte em vermelha, bem no finalzinho, o espaço antes da palavra com é parte da string. Eu não entendi isso. Isso aqui quer dizer que, por exemplo, se eu quero juntar, né, uma palavra com outra, né, e eu não deixar um espacinho aqui, ó, ou um espacinho aqui, Ficou junto. ele fica tudo junto, né? Então, por exemplo, se eu deixar tudo junto assim, ele vai escrever assim, ó, quando ele concatenar. É só para ter um cuidado, né, na hora que tu for juntar dois textos, né, para ter alguma quando ele concatena aqui, ele não põe nada entre elas, né? Então, se eu quiser, por exemplo, juntar dois textos e quiser botar um espaço, eu forçar a botar um espaço, eu posso fazer isso. Aí ela vai pegar o texto banana e esse outro texto e dar esse espacinho aqui entre uma e outra. Também funciona daí. Entendi, obrigada. Beleza. Deixa eu botar aqui. Eu falei um pouco antes das aspas duplas ou simples, as três únicas para representar o comentário, né, lá. Então a gente pode também para representar várias linhas. Então, por exemplo, se eu vou ter um texto muito longo que não vai caber numa linha só, um literal, eu posso começar em vez de uma aspas dupla só, eu posso colocar 3. E aí depois, quando eu for terminar elas, eu coloco mais 3. Então eu posso ter um texto gigante ali dentro de uma variável. A única diferença é que eu não vou ter uma aspas dupla só, vou ter 3. Tanto para declarar o início dela, quanto o final do texto. E Python tem um negócio bem bizarro, que não é tudo que é... Quem perguntou? Beleza. Karina, pode falar. Então, no caso do texto longo, tu vai colocar 3 aspas e tu pode ir digitando, por exemplo, pode ir sem parar, assim, pode fazer quase um texto e depois fechar as 3 aspas e ainda vai estar válido? Isso aí, por exemplo, ó, vou declarar aqui uma variável, tá? Simples. Então, se for uma variável com um textinho que vai caber numa linha só aqui,
Eu escrevo a linha ali e tal, tranquilo. Pode até ser bem longo o texto aqui, desde que cabe na linha, né? Só que se eu for fazer um texto muito longo, eu posso fazer com 3 aspas duplas, digitar o meu texto inteiro aqui, dar Enter, continuar digitando. Opa. Digitar, como se fosse um texto mesmo, né? Onde eu for terminar, eu coloco as 3 aspas duplas e deu. Então, Pode ter espaço, então. Eu pensei que não podia. Pode ter tudo que eu quiser, então. Ok. Então, ali esse aqui indica o início, esse aqui o final, e aí todo esse texto vai estar lá. Diga. Pede pra ele concatenar isso pra ver como é que fica. Vamos ver. Então, print simples mais longo. Sempre que vocês forem fazer uma operação, ó, dá um espacinho entre cada operador ali. Entre cada operando. Vamos ver. Juntou, ó. Esse aqui era a primeira, né? Vamos ver onde é que terminava aqui. Sad. Ó. Terminava aqui e o resto ficou tudo junto, tá? Por que ficou tudo junto assim? Porque eu dei um espaço ali, só que eu não botei explicitamente. Tem uns caracteres especiais que a gente tem em Python, por exemplo, o /n. O /n indica que nesse local aqui vai ter um enter. Então, vamos ver se funciona. Funcionou. Então, esse é um caractere especial, por isso que tem a barra antes, e o N indica que eu vou dar um enter naquele momento ali. Então, o interpretador de Python, quando ele pega um texto, ele vai pegar isso aqui e vai entender que naquele momento eu tenho que dar um enter ali. Senão, ele não reconhece como o espaço que eu dei como enter ali. Né? Se vocês pegarem um texto de algum lugar, copiarem e colarem aqui, aí talvez ele puxa o código também do /n, não tem problema nenhum. E se você for ler do usuário, também não precisa se preocupar com isso, que quando o usuário der um enter, ele já vai vir para cá também, não tem galho. Voltando. Então, Python tem uma coisa bem estranha, que não é toda linguagem que tem, que é, por exemplo, se eu tiver um texto ou uma variável e eu multiplicar ela por algum valor, por exemplo, aqui eu multipliquei legal por 3, ele cria realmente 3 legais, tudo junto, uma string só. Então, se eu botasse 5 aqui, ele ia botar 5 legais um do lado do outro aqui numa variável. É bem estranho isso, mas funciona. Então, embora seja difícil ter uso isso, mas é possível. Então, ele está repetindo ali pela multiplicação todos esses legais aí. Como eu falei antes, eu acabei me adiantando, eu tenho alguns caracteres especiais que eu posso colocar dentro de um texto ou dentro de uma variável que guarda texto. Por exemplo, se eu quisesse representar um tab, eu uso o /t. Então, ele dá esse espaço aqui com tabzinho. Se eu quiser dar um enter, eu uso /n e ele dá um enter de fato. Tem outros caras aqui, e os mais importantes é o /n mesmo, né, de todos esses aqui. Mas, por exemplo, se eu quiser mostrar umas aspas duplas dentro de um texto? Se eu botar umas aspas duplas aqui, ele vai achar que eu estou terminando o texto ali, né? Então, eu tenho que botar barra e aspas duplas. Ele sabe que, naquele momento, não é de fato uma aspas duplas para restringir o texto, e sim para colocar umas aspas duplas dentro do meu texto. Mesma coisa para aspas simples. Tem esse sinal sonoro aqui. Se tiver um barra aqui, ele vai dar um bip do computador de vocês. Que mais de útil aqui? Tem esse /u para colocar caracteres que representam, ele cria esse caractere em Unicode. Então, por exemplo, se eu botar /u 2600, ele vai botar um solzinho, e cada código desses de 4 números aqui vai dar um emoji, entre aspas, diferente. Tem essa tabulação com tab, tem tabulação vertical, que dá para um tab para baixo. Então, esse print aqui de cima, ó, ele vai escrever o A, vai dar um tab, com /t, vai escrever o B, vai dar um tab, vai escrever o C, vai dar um /n, vai dar enter, vai escrever o D, vai dar um tab, vai escrever o E, vai dar um tab vertical para baixo, um /v, e vai ver aquele solzinho lá no lugar. Então, eu tenho essas possibilidades, né? Esses códigos para caractere Unicode, aqui tem alguns exemplos, ó. Então, quiser, eu quero botar uma lua, quero botar um smiley face, tem um monte de símbolo de chuva. Então, dá para fazer umas frescuras aqui, telefone, no próprio print ali, né?
Então, aqui botou um símbolo de signo, e assim vai. Então, tem os do xadrez, as peças do xadrez. Então, é só uma faceta ali do Python que a gente consegue usar. Aqui, a gente pode formatar texto também. Então, parecido com o que a gente já fazia em algoritmos, se eu quiser mostrar um conteúdo de texto, um número, e depois um conteúdo de texto, separo por vírgulas e está tudo certo. Tem essas outras duas formas, tá? Embora eu indique fazer essa aqui que é mais tranquilo, mais fácil. Posso usar esse aqui com porcento alguma coisa, então se for número é porcento %i, de inteiro, e usar esse símbolo aqui para dizer que esse conteúdo vai ser substituído aqui dentro, embora eu possa ter mais texto aqui, sem problema nenhum. E tenho esse outro formato aqui, no qual eu coloco as chaves onde eu quero que seja escrito, ponto formate e o número que eu quero substituir lá dentro. Quem quiser usar esse aqui de cima, melhor, mais simples, tá? Mas existem essas outras duas formas. Composição. Isso aqui é só para dizer que a gente pode fazer um cálculo já direto no print. Ele vai calcular e já vai mostrar para nós. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui importante. Então, até o momento, a gente estava só usando as variáveis, fazendo alguns cálculos matemáticos. Esse cara aqui, o input, é a nossa função que é igual ao leia de algoritmos. Então, um pouquinho melhor que o leia, se vocês se lembram, a gente sempre tinha que escrever alguma coisa, ler alguma coisa. Escrever alguma coisa, ler alguma coisa. O leia de Python, ele já permite que eu coloque o texto que vai aparecer para o usuário aqui, ó. Então, eu não preciso fazer o escrevo, print, input, embora eu possa fazer dessa forma. Se eu fosse fazer dessa forma, eu só não coloco esse texto dentro do input e funciona igual. Agora, se eu quiser já fazer tudo numa linha só, eu vou usar input, passar o texto que vai aparecer para o usuário naquele momento, e o que o usuário digitar e der o enter vai vir para a minha variável aqui que eu estou atribuindo com o sinal de igual. Então, aqui eu estou pedindo qual é o nome do usuário, estou lendo com o input, salvando o que ele me informou na variável nome e dando um print desse cara aqui na tela, só para mostrar para o usuário. Alguma pergunta aqui, pessoal? No layout? Não. Uma dica. Sir, o Michael Diga. deixou uma pergunta no chat. Acho que tu não estava olhando. Vamos ver. É isso aí, o print eu escrevo, o input é leia. Não, som personalizado não dá, tá? Aquele barra é o bipzinho fixo mesmo do computador, né? E imagem personalizada, não sei, cara. A princípio, que eu saiba, não. Porque ele não chega a ser uma imagem, ele é um códigozinho Unicode lá. Então, boa pergunta, não sei. Então, voltando. Então, a gente tem o leia aqui. Um problema do leia do Python é que ele só lê texto. Então, se a gente quiser ler um número, a gente tem que fazer essa transformação aqui, ó. Eu tenho que colocar antes do input um int, abrir parênteses, fechar no final. Isso vai fazer com que essa variável, quando o cara digitar um texto 10, o conteúdo desse cara vai ser transformado para inteiro e vai virar o número 10. E aí eu posso fazer a operação matemática que eu quiser em cima dele. Se eu tirar isso aqui e ler o número 10, quando eu fizer isso, é como se eu tivesse feito isso. E aí vai dar erro, porque ele vai dizer que tu está tentando somar um texto com um número. Então, sempre que vocês forem ler um número inteiro, tem que colocar int. Se vocês forem ler um número que é número em ponto flutuante, número quebrado, fracionado, aqui vai ser float ao invés de int. E o contrário também acontece. Se eu quiser transformar alguma coisa inteira para texto, eu coloco o conteúdo que eu quero transformar entre parênteses e chamo str de string. Aí eu faço a transformação ao contrário. Então eu tenho 10, transformo em 10, o texto 10 para mostrar na tela para o usuário. Aqui o exemplo com float. Então aqui ele vai ler um número quebrado. Alguém ia perguntar uma coisa? Pode perguntar.
Eu só tô um pouco confusa. Então, se a gente não colocar essa parte do float ou do string, enfim, na frente, ele vai ler como foi digitado, certo? Então, Sim. quando a gente coloca esse comando, a nossa intenção é mostrar o que foi digitado em um comando diferente. Não, na realidade é assim, ó. Se eu não botar o float, ó, o que acontece quando está aqui, né? O usuário vai lá e digita um número. Então, por exemplo, digitou 98.7. Quando eu uso o Python ler com input, vem o texto 98.7. Embora a gente digite o número, para o Python vem o texto. Então eu preciso dizer, não, eu quero transformar esse cara aqui no número 98.7. Então é isso que faz essa função aqui, ó. A mesma coisa para o int, né? Eu quero transformar o que o Python leu, que é sempre texto com input, 78. Eu quero transformar esse 78 que o usuário me informou, que está como texto, para inteiro. Então eu preciso explicitamente transformar isso para inteiro. Se eu for ler um texto mesmo, me informe o seu nome. Aí eu não preciso não tenho que fazer input nem float. Só coloco o input, quer dizer, nem o int nem o float. Só coloco o input e deu, está funcionando. Agora, quando for número, e eu for ler do usuário, eu tenho que usar ou int ou float, depende do caso do que tu estiver lendo, né? Não sei se ficou mais claro. Ficou, sir. Sim. Ele Obrigada. vai sempre ler texto, né? E aí, depois eu tenho que, se for um número, eu tenho que fazer essa transformação explícita aí. Então aqui, ó, um erro. Se eu tentar fazer esse código aqui e executar, ó, eu estou lendo com input, perguntando o valor que ele quer somar com 10. Então, salvo isso numa variável A, uso uma outra variável B com o conteúdo inteiro 10, somo os dois e jogo na tela. O problema disso vai me gerar um erro que nem esse cara aqui, ó, que é ele vai ler como texto. Então ele vai tentar juntar um texto somando com um inteiro. Aqui o interpretador até acha que ele quer na realidade concatenar dos strings, por isso que ele diz não, ó, o teu B tem que ser uma string então, não um inteiro. Mas o que a gente quer é o contrário nesse exemplo aqui, né? A gente quer transformar esse A para inteiro. Então, a gente tem que colocar um int aqui, abrir parênteses, fechar um parênteses no final, e aí vai funcionar o nosso código. Comentários. Então, que eu já falei um pouquinho de comentários lá, né, bem no início da aula. Se eu quiser colocar algum texto no meu código que não vai ser levado em consideração, eu coloco o hashtag, por exemplo. Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, deixa eu ver. Aqui não tem nada. Aqui, ó. Então, nesse exemplo aqui, isso aqui é um comentário, não vai ser levado em consideração. Isso é um comentário, isso é um comentário. Tudo isso é desconsiderado, é como se ele não existisse no compilador. É só um jeito que se eu quiser escrever alguma coisa, que vier me auxiliar futuramente, eu posso escrever, ou quiser me organizar, né, um jeito de eu saber o que eu tenho que fazer naquele momento, eu posso usar um comentário, fica até de cor diferente, para vocês saberem o que eu deixei aqui bem comentado, como um primeiro exemplo, né? Então, deixei ali bem comentado. O ideal num código de verdade é não ter tanto comentário, até porque polui muito o código. Mas. Beleza. Então, a gente pode comentar uma linha, que nem com hashtag. E. Deixa eu ver. Ou várias linhas, né? Usando hashtag sem problema nenhum. E basicamente é isso. A gente tem. Então, a partir desse momento, todo código que vocês fizerem, né, vai ter essa estrutura aqui, ó. Então, deixa eu mostrar no exemplo. Ó. Aqui um exemplo simples, né? Eu ia lá escrevi o código e era isso. Mas parecido com o algoritmo, a gente vai seguir sempre um certo jeito de escrever o nosso código. Então, como é que vai funcionar? Isso aqui é opcional, mas se vocês quiserem botar, isso aqui é para dizer que nosso código é em Python e que a codificação é o TF8 e ele está em comentário, então ele não vai ser executado isso, é só um jeito de botar explicitamente que a gente está programando em Python. Isso aqui são variáveis de ambiente, então a gente pode colocar ali só para diferenciar, dizer que o código fui eu que fiz, por exemplo, o nome do autor, a data que foi feita, então essa é uma coisa boa de ter em código para ter uma ideia de quão velho é o nosso código, né, de quanto tempo faz que a gente fez.
E aqui está o nosso código de verdade. Então, vai ter sempre essa estrutura aqui, ó. Aqui eu estou definindo, a gente vai ter uma aula só de funções, né, mas a estrutura básica é essa. Eu defino aqui que tem um main, meu programa principal, e aqui embaixo eu chamo esse programa principal. O nosso código todo vai estar aqui dentro, sempre com um tab para a direita. Então isso aqui é como se fosse o nosso início lá de algoritmos, e o fim está aqui embaixo, é como se fosse isso, né, mais ou menos, mas tudo que está aqui dentro, com um tab para a direita, é o código que vai ser executado pela gente no programa. Então, a nossa estrutura vai ser sempre essa. A carcaça do nosso programa vai ser sempre essa. Def, espaço, main, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Todo o código vai estar aqui dentro, com um tab para a direita. E depois, no final lá do código, vocês podem chamar o main para pedir para executar esse código aqui. Se não tiver essa linha, ele não vai executar nada no código de vocês. Então, aqui um exemplo bem simples. Ó, def main, esse é um outro jeito, tá? Essa linha 4 aqui não necessariamente precisa colocar, mas def main, eu escrevi um olá mundo, então print, escrevi um texto, olá mundo, e aqui eu pedi para executar o nosso programa principal. Aqui o primeiro exemplo, então eu peço um número para o usuário, transformo para inteiro, somo ele com o conteúdo da variável b, que é 10, e o resultado disso é mostrado na tela. Então vai aparecer um texto, o usuário foi aqui, digitou 5, deu Enter, transformei o 5 para inteiro, salvei em A mais B vai dar 15, ele vai mostrar isso na tela, vai aparecer o 15 na tela para nós. E aqui um exemplo um pouquinho mais complexo, então vou executar aqui melhor. Vou executar primeiro para vocês, ó. A gente vai mostrando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pedir um número, salvei na variável ASTR, eu botei o STR para dizer que esse texto é um texto, então se eu digitar o número 89, vai vir o texto 89 para ASTR, vou pedir o segundo número, 5, vai vir o texto 5 para B, aí eu li isso, transformei para inteiro, então aqui eu botei em duas linhas, tá? Mas a gente pode botar o int direto aqui, que nem eu fiz no exemplo anterior, e que funciona igual. Aqui eu transformei os dois para inteiro, salvei nessas duas variáveis, então vou ter o número 89 e o número 5, em A int e B int. Somei esses dois caras, que vai me dar 94, armazenei em soma, transformei ele para texto, só para concatenar texto com texto, e salvei em texto soma, então texto 99, eu juntei com esse texto daqui, mais o mais mesmo, e o texto do strb inteiro, fiz toda essa string aqui para mostrar esse texto aqui, ó, a soma de 89 mais 5 é igual a 94. Quem é que tem dúvida aqui, pessoal, nesse exemplo aqui? Nada? Nada, por enquanto nada. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Exercícios. Então, assim, ó, tem esses 5 exercícios aqui, eles não são muito longos, tá? Mas depois que vocês fizerem esses 5, quando vocês mandarem junto eles, o exercício 6, que eu quero que vocês façam dessa lista, é tentar implementar o primeiro exercício que vocês fizerem algoritmos da última lista, daquela última lista, da lista extra. Então, deixa eu ver qual que era o exercício, só para não ver se não tem alguma coisa muito estranha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu lembrar do... tem enquanto, né? Não adianta. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu achar uma aqui. Programação 1. Condicionais, não. Comando de repetição, primeiro trimestre. Entrada e saída aí, ó, beleza. Então, vamos fazer, como é bem simples esses dois, ó, deixa eu ver. Vou tirar um print aqui, eu mando para vocês. Então, lá daquela lista antiga que a gente tinha de entrada e saída, quero que vocês façam esse cara aqui. Eu vou botar ali depois no Moodle, tá? E vamos fazer o da temperatura. Não, o da temperatura aqui, ó. Esse cara aqui. Então, além daquelas do final dos slides, esses dois caras aqui vocês podem implementar já em Python e aí vão conseguir ver eles funcionando mesmo.
Vou voltar para cá. Então é isso, pessoal. E agora eu ponho no Moodle isso aqui para vocês, esses 2 exercícios a mais. Acho que eu vou botar nos slides, é mais fácil. Beleza. Vou botar um aqui. E o outro aqui também. Show de bola. Então, eu vou atualizar esses slides lá no Moodle, e aí já vai ter certinho os 2. Então, tem uma listinha de exercícios, essa vai ser as da semana para vocês fazerem. Vocês já vão ter um primeiro contato com Python. E é isso, pessoal. Então, alguém tem alguma questão por enquanto? De hoje? Agora vamos começar a programar em Python, então. Quem não tem mais dúvida, pessoal, bom fim de semana. E até a próxima. Aí é importante que na próxima aula, aquela de dúvidas, vocês tragam dúvidas mesmo, né? Ó, tô tentando fazer tal coisa, tá dando erro, ou não consegui instalar alguma coisa, então... Micael. Isso aí. Diga. Eu vou ficar aqui pra você me dar aquele help com o pai. Ah, Beleza. Pessoal, o resto quem não tiver dúvida tá liberado. Hein? Tchau, Sora. Obrigado pela aula. Valeu. Tchau, bom final de Professor, obrigado pela semana. aula. Valeu. Tchau, Sora. Tchau.